Tenho falado esses dias que eu tenho sentido que o Senhor, Ele tem soprado um vento diferente, uma movimentação diferente. Nós estamos num novo tempo. O Senhor tem feito coisas novas. Rios no ermo, caminho do deserto. O Senhor está fazendo algo novo. E nós precisamos parar para se atentar ao que Deus está fazendo, para que a gente possa entrar nessa movimentação e fazer parte disso. Amém? Quem quer fazer parte dos planos do Senhor? Então eu gosto de refletir bastante. Foi liberado muitas palavras e todas as semanas estão sendo liberadas palavras-chave, né? E às vezes entra por aqui e sai por aqui, e você nem lembra na segunda mais o que foi falado. Não, mas a gente precisa meditar. Pastor Wilson, quando ele veio aqui, ele falou sobre nós sermos a igreja de Antioquia, e eu comecei a meditar. Ele falou também a parte sobre um personagem, Esther. E hoje eu quero estar falando sobre esse personagem. Quem que era Esther? Vamos abrir a nossa Bíblia em Esther, capítulo 2. Do versículo 5 em diante. Esther ou Hadassah. Quem que era? Quem achou diz amém? Vou esperar mais um pouquinho. Tem barulho de folhas e eu gosto. Amém, glória a Deus. Esther, capítulo 2, versículo 5 em diante. Enquanto você está abrindo, desde quinta, nós fomos fazer esse passeio turístico missionário, porque a Kimberly veio porque Deus havia colocado no coração dela e tinha dado a ela vários sonhos e visões. Muito engraçado, porque o primeiro sonho que ela teve foi numa torre, e quem sabe outro dia ela pode contar com mais detalhes, e ela via lá da torre muitas pessoas, mas ela via um cestinho com um bebê dentro, um rio. E esse cestinho ia passando por esse rio e Deus falava: este povo precisa de libertação. Mas ela nunca tinha pesquisado nada sobre torre no Japão. E ela começou a pesquisar torre no Japão. Aí ela viu a Tokyo Tower e ela viu a Skytree. E aí quando ela viu a Skytree, ela ficou: uau, é esse detalhe, tudo. Deus mostrou para ela algo que ela nunca tinha visto na vida, mas que existia. Entende esse nosso Deus? Então Deus quer mostrar para você, através de visões ainda hoje, coisas que já existem, mas que você não tem o conhecimento. E o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Então nós fomos a Tóquio não porque Tóquio é a maior cidade do Japão, não, porque ela tinha uma visão, e a gente falou: agora a gente vai subir lá com os nossos pés, nós vamos pisar ali, e agora nós vamos sentir também o mundo espiritual. Existe uma grande diferença quando você vai nos lugares como turista. Eu amo viajar, gente, e já fui em lugares como turista. A gente fica maravilhado: olha essa paisagem, olha esse prédio, olha isso, aquilo, outro, tal. Olha como essas pessoas. Agora, quando você vai com uma missão: eu quero ver o mundo espiritual, eu quero turistar o mundo espiritual de Tóquio. Aí você começa a enxergar coisas que existem, que estão lá, mas que no mundo natural você não vê. E aí a gente foi para Yokohama, um outro ambiente, gente. Você pisa lá, são outros espíritos que regem aquele lugar, são outras necessidades, são outros clamores naquele lugar. Pois fomos para Kamakura, e Tóquio passa trem toda hora, Então não tem nem como você se atrasar, porque um atrás do outro. Aí a gente em Kamakura, a gente falou assim: eu queria que ela experimentasse de tudo, Queria que visse de tudo, aprendesse a pegar os trens, os ônibus. Então foi um treinamento ali também. Aí a gente falou: vamos de ônibus, Só que eu não lembrei que Kamakura já é mais interior. Aí a gente desceu numa estação e a gente perdeu um ônibus. Aí o próximo ia ser só quase 1 hora depois. Eu falei: Kim, me perdoa, vamos ficar aqui esperando. E não passava nenhuma alma assim. Era aquele... Então, mas é esse ambiente,
Mas assim, não vai dar tempo de a gente contar os detalhes, mas com Deus não tem coincidência e não tem acidentes. Deus é proposital. A gente que não sabe. Mas sabe quando você, depois que passa, porque na hora você não entende nada, você fica, nossa, né, fica meio que chateada, a gente vai perder uma hora, né? Não, mas quando eu estava ali, passaram pessoas específicas, e quando aquela pessoa passava, essa, vamos lá. E a gente começava a falar, alguns não queriam, outros sentaram ali para ouvir, ficava ali, e até nos ajudou, porque a gente estava no ponto errado ainda. Então imagina, depois a gente conversa sobre isso. Mas o Senhor, Ele não perde o controle. Nunca, jamais. Ele está no controle da tua vida. Agora, neste momento, o Senhor marcou este encontro contigo. Não foi porque você quis. Não foi por sua vontade. Você está aqui porque Ele te trouxe e Ele tem algo para você. Amém? Aleluia, aleluia. Abriram Esté capítulo 2, versículo 5. Havia então um homem judeu, diga assim comigo, judeu, na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou como filha. Ou outras versões, Mardoqueu a adotou como sua filha. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui. Esther era uma estrangeira numa terra onde o povo odiava o seu povo. Alguém já está se identificando? Nós somos os gaidins aqui do Japão, certo? E o que é gaidin? Gaidin é uma pessoa de fora, que não faz parte desse ciclo. Você é alguém de fora, você não faz parte. Nós somos os gaidin aqui no Japão. E brasileiro não é muito bem visto, né? Se a gente fosse uns americanos, né? Loiro, dos olhos verdes, quem sabe. Mas brasileiro, não, né? E eu quero falar hoje do síndrome de gaidin. Por quê? Eu vim para cá, para o Japão, pequena, e entrei na escola, sofri bullying na escola, e por um bom tempo assim, eu odiava os japoneses. O Senhor me falava assim, olha, eu quero te usar nessa nação, e eu falava, não, eles merecem ser punidos, porque eles são. E abreviando o meu testemunho, o Senhor foi como se fosse, sabe, a história de Jonas, que foi engolido por aquele grande peixe. Parecia que eu fui transportada na época de guerra. E ali eu comecei a enxergar as mães, as esposas tendo que se despedir dos seus filhos, dos seus maridos, sabendo que eles não iam voltar mais, mas era uma honra trabalhar e lutar e morrer pela sua nação e pelo imperador. Então, elas engoliam aquele choro. E naquele momento eu ouvi o Japão vindo um vento forte e que congelava toda a nação. E eu entendi, as emoções daquele povo estavam congeladas. Porque o que eu falava é, esse povo é frio, não tem sentimento, eles não são humanos. E depois eu ia para um outro ambiente que era um cenário de guerra, onde aqueles homens estavam lutando e sendo cruéis. Porque o Japão foi muito cruel na guerra, mas a crueldade era sinônimo de heroísmo. E o Senhor falava comigo, essa crueldade é vista como algo heróico, como algo honroso. E há uma potestade que tem governado esta nação. E a pergunta que Deus fazia para mim é, o que você vai fazer? Você ainda odeia esse povo? E ali eu já estava sentindo tudo que aquele povo estava sentindo. Porque o imperador,
que era considerado como Deus, depois ele se mata porque ele falhou. E o Japão ficou à deriva, sem esperança e a sua fé abalada. Eu confiei nessa pessoa como um Deus, mas ele nos desamparou. Então o que Deus falava comigo era: essa nação pensa que eu os desamparei. Por isso que eles são uma nação órfã, estão lutando com as suas próprias forças para se erguerem. Mas eu estou aqui. E eu quero que você fale a eles que eu estou aqui. E Deus me perguntava ainda: e você ainda odeia esse povo? E eu já em prantos eu falava: Senhor, não, eu não odeio mais. O que você quer fazer? Deus falava comigo. E eu falava: eu quero abraçar eles, porque eu tenho calor o suficiente para derreter essa frieza. Eu quero chorar junto com eles. Eu quero gritar junto com eles e libertar grito da alma deles e todas as emoções que estão cauterizadas dentro deles, porque eu sou emocional e o Senhor me fez assim. Nós brasileiros, Deus nos fez seres emotivos, né? Até demais, expressivos. Mas foi Deus que nos colocou essa essência dele. Eu falei: Senhor, eu tenho e eu quero. E eu quero falar para eles que o Senhor morreu, mas ressuscitou e vivo está. E todo poderoso é. Mas esse síndrome de Gaidin, primeiro me vinha como... eu percebi que era um vitimismo de uma ferida minha, porque não tinha nada a ver. Porque quando eu parei para pensar todo o cenário do que aconteceu ali na escola comigo, o bullying não aconteceu por eu ser estrangeira. Aconteceu por uma situação que foi criada ali. Mas quando eu entrei na escola, eu fui muito bem recebida, tive professores maravilhosos, as crianças, né, os amigos me ajudaram, aprendi a falar logo o japonês. Mas em uma determinada situação, aconteceu algo que aconteceu esse bullying sim, e eu me vitimizei, me rotulando: é porque eu sou gaidin. O complexo estava em mim. Eu mesmo estava saindo do círculo quando eu coloquei a minha identidade. É porque eu sou gaidin. Eu estou fora do círculo deles. Então, quando Deus me falou assim: olha, você é quem precisa de cura primeiro. E nós precisamos ser curadas desse síndrome de Gaidin. E eu não estou falando só como brasileiro aqui nessa nação, mas sabe quando você se sente fora do ciclo de amizade? Tá todo mundo dando risada ali e tal, aí quando você chegou, aí a risada parou e você fala assim: não, eu sou Gaidin. Não faço parte do ciclo da piada, eu não entendi a piada, eu sou gaidin. Ou até dentro da sua família, onde você se sente a ovelha negra, né? Todo mundo ali se dá bem, mas você se sente fora. Eu sou o gaidin da minha família. Ou até dentro de um relacionamento a dois, do seu casamento. Você pensa assim: nossa, ele não me inclui na vida dele, ele não se importa comigo. Ela nem faz questão. Eu não faço parte do ciclo. Eu sou o gaidin. Entende? É o síndrome do gaidin. E eu não sei se você tem isso, mas o Senhor quer te curar assim como me curou. Amém? Amém. Então, Esther era a gaidin. E eu imagino que ela tinha muitos complexos e vivia ali no meio da escola. Quem vai para a escola aqui, crianças? Quem vai para a escola? É isso. Deus te abençoa ali na escola, viu? Coroa tá ficando bonita? E Esther, mais uma coisa que Esther, nesses versículos que a gente viu, Esther era órfã. E órfã de ambos pais. Não tinha papai, não tinha mamãe. A titia começou a contar a história de uma menina chamada Esther. Como que era o nome da menina? Não ouvi. Como era o nome da menina? Esther. Fala mais alto. Ah, tá bom, agora eu ouvi. Esther. A menina Esther não era japonesa. Ela era brasileira. Não, na verdade ela era judia, mas era como se fosse você aqui no Japão brasileiro, entendeu? Né? Se não entendeu, o papai explica depois. Ela era
era diferente de todo mundo. E primeiro ela não era chamada de Esther, o nome dela de verdade, eu vou falar para vocês, era Hadassah. Como que o nome dela de verdade era? Hadassah, Mas o seu primo que adotou ela, falou para ela falar que o nome dela era Esther. Porque ela estava num país diferente. É igual como se fosse Cristiane Mieko. É Mieko, né? É Mieko? Como que é o nome? Missaia. Missaia. Cristiane Missaia, gente. Alguém sabia que a Cristiane é Missaia? Bom, a Cris é Missaia. E aí, imagina então que o primo falou para a Cris, olha, você vai para o Japão, não vamos mais te chamar de Cris. A partir de hoje é Missaia. Tá bom, igreja? Não, ela não gosta de Missaia, gente. Ela gosta de Cris, tá? Não pode fazer bullying, gente. Não pode. Mas foi tipo isso, né? Então, hoje você é Missaia. Não fala que você é Cris. Todo mundo, Missaia. Mas vamos voltar para a Hadassah. Deixa a Missaia ali. A Hadassah era órfã, não tinha papai, não tinha mamãe. No Natal agora, a gente vai lá, num lugar, numa casa muito grande, de que tem muitas crianças que não pode ficar com seu papai e mamãe. Porque o papai e mamãe morreu, ou está doente, ou não pode ficar com eles. Então essas crianças, imagina como que está o coração de uma criança. Imagina você sem papai e mamãe, como que você ia ficar? Chorar, né? Ia chorar muito, né? Sem papai e mamãe. Muito assim? Tudo isso. Então imagina as crianças no orfanato também chora. É triste. Por isso que a gente vai fazer as nossas doações. E não é pelo dinheiro, mas pelo amor. Falando, olha, você não está sozinho. Você tem muitos irmãos. E a gente tem sim um papai. As pessoas falam, você não tem papai? Isso é mentira. Você tem um papai do céu, que ama muito você. Então é essa mensagem que a gente vai transmitir. E Hadassah não tinha papai e mamãe. Então ela tinha muitos complexos, muitas tristezas, angústias, né? E às vezes nós, cristãos, nós estamos vivendo como órfãos. Nós sabemos que nós temos um pai, mas ainda nós não o reconhecemos como pai. Como que é uma pessoa órfã? Uma vez eu já preguei aqui sobre esse síndrome do órfão. Acho que tem no YouTube também, você dá uma olhada, a gente não vai entrar profundo nisso. Mas um órfão, ele precisa guerrear por si próprio, porque não tem nada garantido para ele no futuro. Um órfão, ele está todo o tempo ansioso. E sabe, esse mal deste século da ansiedade, síndrome do pânico, depressão, vem muito desta raiz da orfandade. Porque um filho, vou perguntar para as crianças. Crianças, na casa de vocês, na geladeira, tem leite, suco, tem pão na casa de vocês? Tem. Amanhã também vai ter? Vocês vão ter o que comer amanhã? Sim. Eles sabem que tem, tá? Agora vocês se virem, tá bom? Mas eles têm a certeza que amanhã eles vão ter o que comer. Crianças, vocês vão ter aonde dormir? Sim? Você não vai dormir lá fora no frio? Não precisa dormir lá fora no frio? Não, por quê? Porque você tem uma casa? Você tem um abrigo, você tem quem te proteja. Se alguma coisa de ruim acontecer com você, papai e mamãe vai te proteger? Vai te abraçar? E também o papai do céu. Tá profundo aqui, profeta. É mesmo, eu tô vendo, e todo mundo. Então, um filho, ele não tem medo. Um filho é seguro.
Aí eu te pergunto, você é filho ou você tem se comportado como órfão? Porque se a gente está ansioso, e amanhã? Como que eu vou pagar essa conta? O que eu vou pagar? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? E isso, como que eu vou resolver? E esse mal que está vindo sobre mim, como que eu vou lutar? Como que eu vou guerrear contra isso, sendo que eu sou tão pequeno? Ei, você tem um pai grandão. E o nome dele é guerreiro. Mardoqueu, para os judeus, eram símbolos de força e guerra. E na sua simbologia, seu nome, guerreiro. Aquele que te adotou é um guerreiro e você não precisa lutar sozinho. Ele guerreia as suas batalhas. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente fica pensando, onde que o Senhor está, Deus? Você não deixa Ele trabalhar. Você não deixa Ele fazer. Você está ansioso para lá e para cá, roendo as unhas. Aquietai-vos. Deixa Ele seu pai. Aceita Ele como seu pai. Você não é órfão. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho grande família, batizado no teu Espírito. Então você pode clamar, Abba Pai, no momento do aperto. Paizinho, Ele te adotou. Então, paremos de nos comportar como órfãos. E o pai, ele não é apenas o provedor, o guerreiro, mas ele é o teu orientador e o teu treinador. Mardoqueu estava ali treinando a menina Esté, que o nome dela, qual era o nome dela mesmo? Outro nome? Hadassa. Missaia. Eu coloquei. Missaia. Vai ter o Veredas, Cris, tá? Veredas antiga, tá aberta ainda a inscrição. Ainda dá tempo, tá? Alguém pague para ela. Então a Hadassa, até me perdi, vamos lá, Hadassa. Recebia a orientação do seu pai. Ela era treinada, a menina Hadassa. O papai dela treinava ela. Porque o papai dela sabia que ela ia ser uma grande mulher. O seu papai sabe que você vai ser um grande homem. Por isso que ele treina você. Ele fala, isso não pode, faz isso, vamos fazer assim. E o papai da Hadassa sabia muito bem disso. E chegou o momento. Qual era o momento? O momento onde o rei falou que ele queria uma representante de cada distrito para ser uma rainha. Vamos lá, espera, calma, paciência. Então, o rei, imagina só, eram mais de 124 distritos, se não me engano. 127 províncias. Da Ásia até a Índia. Ásia até. Da Etiópia até a Índia. Então eram 2 continentes. 127 países. Então eram 127 moças. Igual, imagina Miss Universe. Teve recente, né? Uma moça linda, loira, né? Foi eleita. E aí, essa moça ia receber crianças, o que é isso? Uma coroa. A menina Hadassa, ela foi para um concurso para ver se ela ia receber uma coroa para ser a rainha. E quando eu li essa história, sabe quando você imagina a história de Hollywood, da Disney, a princesa com o vestido rodado, né, desfilando, assim, sabe?
Aí, quando eu comecei a prestar atenção, aí Deus falou assim, nada disso. Era uma guerra. Ela estava representando um povo. Então, ela era uma líder que estaria à frente de todo um povo. Não era nada sobre ser a princesa linda. Era sobre lutar pelo seu povo. Porque o distrito que fosse eleito, com certeza as coisas iriam melhorar, né? Então todo mundo estava ali naquela guerra. O nosso distrito tem que vencer, o nosso distrito e tal. E as meninas também estavam com aquela responsabilidade. Nossa, eu tenho que representar o meu distrito. Então era algo político também, uma guerra emocional e um preparo imenso. Então Hadassah sabia disso e o seu pai estava preparando ela para isso. O Senhor tem uma missão na tua vida, muito maior do que você imagina. E não tem nada a ver com você, mas de um povo que você representa. Amém? Vai pegando aí no teu espírito. Deus está falando com cada um de vocês de forma diferente, porque cada um está representando um povo diferente. Eu não vou fazer o que você vai fazer, porque Deus te elegeu como representante desse povo. E o Senhor vai te usar. E então essas moças foram eleitas, as 127, e aí começa o momento de embelezamento e purificação. 6 meses de especiarias, 6 meses de óleo de mirra. 6 meses de especiarias de purificação e 6 meses de óleo de mirra. Quando Hadassah foi, ela foi já para o palácio. Imagina a menina Hadassah foi para o palácio, coisas tudo bonita. E aí E o rei deu para ela uma roupa nova. Deus deu um banho para ela. O rei deu um banho nela e perfumou ela. Imagina ela, tá? Vai desenhando essa menina aí, a Hadassah. Deus te escolheu, você já entendeu sobre isso. Agora você precisa entender que agora você precisa passar por esse processo de purificação e de capacitação. Porque às vezes quando Deus nos chama, a gente já quer pular direto no campo, mas nós não estamos preparados. É o momento de crescer para baixo, de enraizar, e as pessoas não vão ver esse crescimento, mas o Senhor está trabalhando na tua vida. Deus está tirando toda a sujeira, aquilo que não pertence a Ele. É o processo da purificação. E sabe depois o que acontece? Ele começa a derramar o óleo da unção sobre a tua cabeça. Então entenda que agora você sentado nessa cadeira, porque às vezes a gente pensa, nossa, mais um culto, estou ouvindo aquela pregação, não vejo a hora de terminar. Não, é óleo sendo derramado sobre a tua cabeça. Receba este óleo, porque o Espírito Santo está neste lugar e Ele está derramando sobre a cabeça de cada um. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu visualizo pela fé. E então, de 127 meninas, sabe quem foi escolhida e recebeu a coroa? Quem que você acha, criança? Quem? Hadassah. Mas agora o nome dela é Esther. Esther foi escolhida. Aí daí ela recebeu uma coroa. Assim. Você foi escolhida. A coroa, que bonita. E mais uma vez eu pensava no filme da Disney. Ai, a coroa toda linda para colocar, para eu ficar mais bonita na minha cabeça. Mas o que a coroa simboliza, gente? O que vocês acham? Aqui é uma conversação, tá? Não é um monólogo. Responsabilidade, o que mais? Autoridade. Liderança. Então não é beleza. Não é para se mostrar. Não é para o meu brilho. É uma responsabilidade.
é uma liderança, mas também é uma autoridade. E às vezes a gente pensa que a coroa é coisa bela, bonitinha. Mas sabe o que nos dá autoridade? As nossas cicatrizes, as nossas guerras vencidas. Na minha ingenuidade eu pensava assim, Deus vai me usar. Porque eu tinha recebido uma palavra, nós recebemos uma palavra, olha, Deus vai usar vocês na área de aconselhamento para casais e tal. Aí eu pensava, uau, é porque nós casamos em santidade, virgem, porque o nosso casamento é tudo bonitinho, perfeito, por isso que a gente vai ter autoridade para falar. Nada disso. Foi depois dos nossos perrengues, foi depois das nossas lutas, foi depois de muito choro, foi depois de quase a gente falar assim, nossa, eu acho que não vai dar. E Deus restaura, e Deus capacita, e agora a gente tem testemunho para contar. Então agora eu sei que tem uma coroa na minha cabeça de autoridade, eu posso falar sobre casamento. Aí você pensa assim, agora eu sou mãe, e olha como eu sou dedicada como mãe, os meus filhos são tão lindos e tal. Aí começa a aparecer os problemas, as enfermidades, os desafios, a rebeldia. E aí você se sente a pior mãe do mundo. Deus, você não falou que ia me usar. Agora, o que eu tenho para falar? Tempo de preparo. É purificação, é o óleo. E quando você passar para isso, você falar, agora eu posso falar. Porque eu sei exatamente a sua dor. Eu te compreendo, mãe, eu também sou mãe, eu também entrei em desespero. Eu também não sabia o que fazer. Mas o Senhor nos deu graça. O teu testemunho é a tua coroa, amém? Então o Senhor, Ele tem te dado coroa, uma coroa sobre uma luta que você venceu no teu emocional, que você venceu a depressão, você venceu uma doença, você venceu um tempo de tribulação, você venceu num livramento, você tem testemunho. E agora, com todo esse testemunho, a coroa na cabeça, você está no palácio. Num lugar gostoso, um palácio chamado igreja. Tá tudo muito bom, né? Tudo muito tranquilo, suave, né? Que paz. Esses dias eu estava meditando, ouvindo um podcast onde ele falava assim, tranquilidade é diferente de paz. Porque você pensa assim, nossa, ele roubou minha paz. Não. Você queria tranquilidade. Às vezes paz, ela vai trazer muito mais guerra. Às vezes você vai ter que guerrear, vai acontecer guerras no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, mas é Deus colocando em ordem. E aí sim, tudo fica no seu lugar, e aí vem o equilíbrio, e aí vem a paz. Porque você já sabe aquela pessoa que fala assim, olha, não, eu quero evitar problema, eu fiquei chateado com a irmã, mas eu nem quero falar com ela, porque eu quero ter paz. Não, você quer tranquilidade, você não quer ter paz. Porque paz é no espírito. Enquanto você não for lá, deixa a tua oferta, vai lá, resolve com a tua irmã, com o teu irmão, aí sim você vai ter paz no espírito. Porque enquanto você não faz isso, você não tem paz no espírito. Você vai dormir com essa pessoa, pensando nessa pessoa, você acorda com essa pessoa, você vai para o serviço com essa pessoa, você só fala dessa pessoa. Você não tem paz, porque você está querendo a tranquilidade. Vá para a guerra, Deus te chamou para a guerra, não para ficar tranquila no palácio. E aí Mardoqueu bate na porta ali de Esther, falando, olha Esther, você está toda tranquila aí, mas eu quero te falar também uma coisa, tem uma realidade lá fora. O teu povo judeu, os filhos de Deus, estão sendo ameaçados de morte, eles podem morrer. E o que você vai fazer sobre isso? Vamos lá. Em Esther capítulo 4.
do versículo... Eu vou estar lendo alguns versículos, pulando o outro. No versículo 2 fala que Mardoqueu, ele aparece lá na porta do palácio vestido de pano de saco. O que significa pano de saco, gente? O que significa? Humilhação, isso. Não é que ele não tinha roupa para vestir, mas ele estava falando, olha, o meu estado de espírito é esse. E Mardoqueu, ele tipifica muito o Espírito Santo. E ele bate hoje na porta do teu coração dizendo, olha, eu estou vestindo de pano de saco porque o meu coração está angustiado. E sabe o que Esther fez? E às vezes é o que a gente faz com o Espírito Santo? Fala, Espírito Santo, para, olha o vexame. Aqui é a igreja, aqui é palácio. Não se veste pano de sangue não, olha, coloca sorriso do Espírito Santo no rosto, sorria, adoração, levanta a mão, adora Jesus, adora. Nada disso, nada de tristeza. Aí daí Hadassah sabe o que fez Esther agora, né? Mandou roupas para Mardoqueu. E Mardoqueu não aceitou, ele recusou as roupas. Ele falou, não quero roupa. Eu quero clamar pelo meu povo. Versículo 4. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. Mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Aqui chegou o ponto. Espírito Santo, ele não vai parar de te incomodar enquanto você não parar e falar, Espírito Santo, eu quero saber então por que você está entristecido. O que te entristece, Espírito Santo? Ela agora quis saber, porque às vezes a gente ignora a dor do nosso Pai Celeste. E Ele está clamando, Ele está chorando. Por crianças sendo maltratadas, por idosos sendo maltratados, por pessoas jovens que estão na rua, nas drogas, Ele está clamando. Quando Esther passou a querer saber, então Mardoqueu começou a falar. Versículo 6. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que lhe estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido. Então o Senhor, Ele vai te fazer saber o que está acontecendo quando você parar para perguntar. E aí quando eu falo que o motivo de eu ter ido para Tóquio, onde eu compartilhei ali no chat da igreja, no meu Instagram, né? Então aqueles que têm acompanhado ali sabem do que eu estou falando. Se você não me segue, siga-me porque eu sigo Cristo, tá? Keila Kawamoto, não sei como que é desse Instagram, Keila Kawamoto. Me siga porque eu sigo Cristo, eu não tenho vergonha de falar. Me siga porque eu sigo Cristo. Mas ali eu postei, né, alguns relatos do porquê que fui, agora eu particularmente, por que eu fui para Tóquio. Um belo dia o Senhor, eu na minha oração falando, Senhor, eu quero ser usado por Ti e tal, nessa nação e tal. E Deus falou assim, olha, você está na superfície. A igreja está na superfície. Você quer ir mais fundo? E eu falei, Senhor, eu quero. Mas o que é isso? Porque você está vendo o Japão só pela superfície. Tecnologia, né, país do primeiro mundo, educação e tal. Eu quero te levar para as vielas. Eu quero te levar lá para o fundo. E aí, nesta visão, parecia que Deus me tirava da superfície e eu começava a descer andares. Descendo. E cada vez que eu ia descendo, ia escurecendo. E eu começava a ver ao meu redor horrores. Coisas assim que eu falava assim, eu não sabia que isso existia aqui. Não pode ser, Senhor, não pode ser isso aqui. E aí, cada vez ia mais fundo, e são coisas assim que eu não consigo nem mencionar aqui no microfone. E aí foi quando eu comecei a ter mais interesse, falei assim, então eu quero saber aonde, quais são os pontos que isso está sendo mais latente, porque eu quero entender, porque eu não conseguia entender, imaginar que isso estava acontecendo. E foi quando eu
me veio o conhecimento sobre os Toyoko Kids, né? E que hoje eles já migraram mais ali para a região de Osaka, mas eu falei, eu preciso ir lá ver. Era uma praça, né, em frente ao cinema, onde crianças, adolescentes e jovens saíam das suas casas, alguns porque eram maltratados, outros por causa de rebeldia, mas ali formava-se uma comunidade para esquecer a sua dor. Então eles se drogavam, bebiam, e para manter os seus vícios, então se prostituía, né? E eu fui lá ver, para sentir no espiritual. Toda a área estava interditada, fechada, guardas por todos os lados, né? Porque foi notícia internacional. Então estava assim bem contido, né? Acontecia alguma coisinha, já o guarda já ia lá e falava, olha, por favor, menos respeito e tal. Então eles conseguiam conter, mas tinha, né? E não estava mais aglomerado, então dava para controlar melhor. Tinha uma fila enorme que já estava escrito lá, proibido você chamar clientes para depois entrar nesses omisser, né? Onde são prostíbulos, casas noturnas de jogos ilegais, tanto para homens e mulheres. E na verdade as mulheres, as meninas são muito mais vítimas do que os próprios homens. E é muito explícito, né? Eu fui com a Kimberly porque tem a parte que é mais iluminada e a gente viu tanto os rapazes como as moças segurando as plaquinhas, falando, olha, tantas horas, portanto, né? Bem explícito. Ó, faço portanto, tudo ali. E aí eu tentei gravar disfarçadamente, não vou postar essa parte, né? Mas elas percebiam, e ali eu via, essa é de menor, não poderia estar aqui, porque elas, né, já se escondia para não mostrar o rosto. E aí depois a gente foi para as vielas mais escuras. E uns outdoors, assim, sabe? Não tinha nada camuflado. Não era semi-nua. Era nua sem nada. Colocando lá os horários e tudo, né? E ali dava para entender. Aqui tem uma força potente, porque se os policiais não entram aqui para intervir, é porque tem máfia, né? E que não é fácil aqui fechar esses lugares. Tinha outros lugares que já não era nudez, mas eram rapazes bem vestidos, bem caracterizados assim de animes, tal, de príncipe, né? E onde as meninas ou mulheres iam lá por causa da carência. Então os rapazes falavam, nossa, como você é linda, como você é, né? É uma princesa, e trata como uma princesa. Quem que não gosta de ser tratada como uma princesa? Só que faz você beber e você pagar um absurdo. E quando é adulto, ainda a gente entende, mas as crianças estavam sendo vítimas desse sistema e elas que estavam movimentando tudo. Porque o que acontecia? Elas saíam das suas casas feridas, porque nunca receberam um elogio, nunca receberam um olhar do seu pai, e vai para esses lugares por causa de uma carência. Primeiro para se manter, sim, se prostitui para se manter, o que comer e tal, mas aí ela encontra esse rapaz que é um príncipe e elogia ela dos pés à cabeça, faz ela se sentir muito bem. E ela, por querer aquilo, para satisfazer, para encher o tanque, porque ela entrou, ela teve que pagar a bebida dela, agora ela não se prostitui mais só para se alimentar fisicamente, mas para alimentar a alma dela. Então ela tem que se prostituir mais ainda. Então ali a parte das mulheres estão sendo mantidas por elas trabalham, depois pega o dinheiro delas e gasta lá no masculino. E vai rodando. Não consegue mais sair de lá. Mas também ao mesmo tempo eu vi que eles são muito amigos. Né? Um chega, oi, você está aqui de novo? E aí, como que foi e tal? Aí deles vai, foi uma desgraça e tal, né? Mas vamos beber, vamos esquecer, né? E tá tudo bem, a gente está aqui contigo. Eles têm amigos, então dá para entender o porquê que eles querem estar ali. Então é todo um sistema e deu para entender. E a gente precisa se atentar para o que o Espírito Santo está querendo nos mostrar. E nesse meio termo,
Mardoqueu, ele salva o rei, porque o rei ia ser assassinado. E é uma grande coisa, né? Mas ele não foi honrado, não aconteceu nada com ele. Ficou no esquecimento. E sabe como você fala assim, nossa, eu estou fazendo tanto para Deus, eu estou fazendo tanto na igreja, e ninguém fala nada, ninguém está vendo o meu esforço. Eu venho todo sábado, venho nos sábados aqui arrumar a igreja, limpar no operacional, e ninguém está vendo. Olha, eu ajudei tanto essa pessoa, e essa pessoa foi uma ingrata, porque nenhum obrigado ela me deu. Sabe esse sentimento que você tem? Mas vamos ler aqui, ó. Esté capítulo 2, versículo 21. Vamos só no 23. Na parte B, fala: isso foi escrito no livro das crônicas do rei. Eu quero dizer que nada do que você faz fica desapercebido diante do rei. E está escrito no livro. Mas em vez de honra, você recebe perseguição. Porque aparece o vilão, Amã. Amã começa a construir uma forca de mais de 20 metros para matar Mardoqueu, que tinha salvo o rei. Então você recebe perseguição, pedradas. E aí é muito difícil você continuar fazendo a bondade. Mas eu quero te dizer que tudo que você faz ao Senhor está sendo escrito. E mesmo que não seja aqui nessa terra, o Senhor tem galardão lá no céu. Porque o rei se incomodou, aí daí você pode pular lá para capítulo 6, versículo 1 em diante. Que fugiu o sono do rei e mandou trazer o livro das memórias de crônicas do rei. E aí, ele leu. Vai ter um dia lá no céu, onde vai ser lido tudo que você fez aqui na terra. O teu nome vai estar escrito lá, mas todas as tuas obras aqui na terra vai estar escrito lá. E aí o que aconteceu? Aquele que quis te matar, aquele que estava fazendo uma forca para você, o rei até perguntou para ele: Amã, o que você faria para uma pessoa assim? Aí ele falou assim: olha, eu colocaria uma roupa que o rei costuma vestir, então roupa reais. Eu colocaria a coroa do rei. Eu colocaria ele no cavalo que o rei costuma usar. E eu colocaria o cara mais de influência para segurar o cavalo e andar por toda a rua e falar: é isso que o rei faz com aquele que o honra. Porque Amã pensava que era ele. Mas Amã teve que fazer com quem? Com aquele que ele estava perseguindo, Mardoqueu. E para só concluir a história, o que aconteceu? Naquela forca de 20 metros, quem foi enforcado foi Amã. Não foi Mardoqueu. E sabe o que às vezes acontece com a gente? A gente se foca tanto no inimigo, e a gente fala assim: eu vou acabar com o inimigo, eu vou trabalhar para desfazer as obras de Satanás. E o seu foco está tanto no inimigo, e você passa tanto tempo construindo uma forca para ele, e você não vive o teu chamado. O teu chamado não é vingança. O teu chamado é salvação. O teu chamado não é desfazer as obras do diabo, isso que Jesus já fez. O teu chamado é anunciar as boas novas de Cristo. Às vezes a gente gasta tanto tempo querendo vingança e cantar o louvor, que não é louvor, sabor de mel, que a gente esquece de amar, de perdoar. Eu quero te dizer uma coisa: a forca, o inimigo, ele está fazendo. Satanás, ele vai ser lançado no lago do inferno. Não se preocupe com isso. Não se preocupe em vingança a essas pessoas que têm te maltratado, as pessoas que têm feito injustiça. O Senhor está vendo. E a tua guerra não é contra carne e sangue. A tua guerra é para salvar. Se foca na tua missão. Quero terminar dizendo que Esther, ela foi adotada. E quem adota,
Quem é adotado sempre adota. Esther, ela se despertou. Ela estava tranquila ali, mas ela despertou. Não, eu vou lutar, 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 eu vou lutar. A nossa igreja e o chamado de adoção. Mamães, vamos unir forças. Vamos cuidar de todas as crianças. Porque às vezes eu estou aqui, meu filho foi para lá, mas eu sei que tem uma outra mãe que pode adotar, 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 pode. Então a gente precisa se ajudar, porque são crianças que também têm maldade, malícia no coração, porque é fruto do pecado e a gente precisa tirar o pecado, porque às vezes a gente não deixa que os outros corrijam os nossos filhos. Então vamos adotar a todos. Às vezes você fala assim, eu quero ir lá no orfanato, que trabalho bonito e tal, mas não tem como todos nós irmos lá, o espaço é tão pequenininho, né? Então vai ser bem restrito. Mas às vezes a gente está olhando lá o órfão que está ali, mas nós temos tantos pais e mães solas dentro da nossa igreja, que está precisando de uma referência de um pai, está precisando de uma referência de uma mãe. Seja essa referência. Vamos ser todos família, vamos nos mergulhar na unção da adoção. Se coloque de pé.